Tá começando mais um Mercadão do Chelsea. Hoje a gente vai falar sobre algumas novidades de mercado, principalmente sobre algumas peças que chegaram, né? João Pedro e a entrada de Bynoe Gittins. Eu vou conversar bastante sobre isso nesse vídeo e talvez eu faça uma análise em um vídeo separado. A gente também tem um reporte de novas possibilidades de goleiro, cara. Emiliano Martinez, do Aston Villa e Marc-André ter Stegen. Também tem novidades na zaga. O nome de Antônio Silva e o nome de Ousmane Diomandé, ambos da Liga Portugal, estão vinculados ao Chelsea no momento atual. E até mesmo o lateral do Flamengo, Wesley, o brasileiro, ele mesmo que tá fazendo tanto sucesso no momento atual, tá bastante vinculado ao Chelsea nesse momento atual. Também temos uma possível entrada de Mohamed Kudus e a possível saída de vários jogadores do elenco principal, um deles sendo Nicolas Jackson, que pela primeira vez parece que vai estar à venda no mercado. Basicamente esse é o Mercadão de hoje, a gente vai conversar sobre tudo isso, espero que vocês gostem. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Começa esse Mercadão aqui falando de algumas novidades, né? Em resumo, essa entrada de jogadores do Chelsea e o Chelsea muito ativo no mercado, que é o que tá atualmente, tem uma resposta pra isso. O Chelsea vai precisar vender, porque tem muito jogador. No momento atual, o Chelsea vai ser obrigado a vender. Uma coisa que vem acontecendo já há muitas janelas. E os times aproveitam muito isso, né? Quando o Chelsea é obrigado a vender pra não tomar uma punição financeira. É isso. Então a gente voltou pra aquele momento onde o Chelsea vai precisar vender. Então sim, vocês vão ver algumas saídas acontecendo muito em breve e por valores bem menores do que o que deveria ser, assim como foi o caso de Pulisic indo pro Milan, né? Porque simplesmente foi entrando jogador, você precisa tirar o cara de qualquer jeito. Milan, aproveite Christopher Nkunku, cara, seja esperto. E aí a gente também tem Enzo Maresca falando na mídia sobre a Copa do Mundo de Clubes ser nos Estados Unidos. Eu tenho minha opinião, eu já falei aqui no canal, não gosto da ideia, ok? Eu não acho que você deveria fazer uma Copa do Mundo num país que não tem cultura de futebol. E ele deu uma opinião parecida e principalmente reclamou, né, das paradas ali, da falta de estrutura e tudo mais, do clima quente. Ele tá certo. Só que ao mesmo tempo ele tá errado. Por quê? Quem paga o teu salário é um dono americano que quer fazer propaganda dos Estados Unidos. Ele quer, de propósito. Ele simplesmente quer fazer todas as pré-temporadas lá. Se você ficar falando mal do país de lá, você vai arrumar um problema. Então, talvez ele tenha acabado de arrumar o primeiro grande problema dele com a direção do Chelsea. E eu não estou brincando quando eu falo isso aqui, cara. Pode achar que é uma brincadeira, mas não é. É um planejamento direto que a gente esteja por lá. É tipo ser patrocinado por uma marca e você chegar e falar, ah, não queria estar aqui na sede dessa marca, ela não é muito boa pro meu time. Não sei, cara. Não sei se deveria estar fazendo isso, sabe? Eu só queria ressaltar esse ponto aqui que eu achei interessante, cara. Mas enfim, ele não tá errado. Eu volto a repetir, ele não tá errado. Ele só tem que pensar bem quem paga o salário dele, cara. Mas enfim, ele que sabe da vida dele. Aí nós temos o acordo com o Mike Maignan, cara, que era pra ir pro Chelsea e tudo mais. Teve toda aquela polêmica, aquela novela e acabou. Acreditem, quando o Mike Maignan sair do Milan, provavelmente não vai ser pro Chelsea. Vai ser pro outro clube. Eu já tinha falado isso aqui no canal e pode acreditar. Boa parte das coisas que eu falo aqui no canal acaba acontecendo. Vocês já sabem disso, né? Eu falo, ah, fulano de tal, vai acontecer tal coisa. Acontece. Então, confia, cara. Eu acredito que Mike Maignan não vai pro Chelsea mais não. E aí surgiu novas opções, né? Nós temos Emiliano Martinez, que muitas fontes dizem que não é verdade, que não vai acontecer. E aqui eu vou entrar na opção, né, que ele traz. Ele é bom com os pés? É, eu gosto. Agora, ele é muito bom com os pés, ele traz uma qualidade... Não, definitivamente não. Ele consegue ser um goleiro moderno. É isso. Quebrar um galho. Mas ele falha, ele erra bastante. Eu diria que ele não é um cara pra ser muito acionado. Eu acho que ele é um cara, assim, pra você acionar de vez em quando, sabe? Ele é um cara pra você acionar que vai trazer uma qualidade ali com os pés. Vai lembrar, por exemplo, um Alisson, mas não tanto um goleiro moderno. Então, pra mim é uma opção cara, com alto salário, que teria uma alta dificuldade pra acontecer e que não cumpre a regra da idade, né? E também não ter esse encaixe todo, porque tem outras opções que são melhores com os pés que ele. Uma jovem que eu posso citar é o tal do Diante Ramage, que é atualmente contratado do Borussia Dortmund. É uma opção que traz mais com os pés do que ele, por exemplo. Então, eu acho que pra goleiro moderno tem outras opções. Eu acho que o Emiliano Martins não é uma delas, pra você que tava em dúvida. Aí nós temos o tal do Marc-André ter Stegen, né? Goleiro atual do Barcelona, que provavelmente vai sair porque o Barcelona contratou um goleiro novo e já tem várias opções ali. Eu acho que o Barcelona vai vender ele muito em breve. Ele não é uma opção só pro Chelsea, ele é uma opção pra muitos clubes. Esse aqui realmente pode acontecer. Eu acho que é uma opção interessante pro Chelsea, pelo salário, pela experiência, por um monte de fatores. Ele cumpriria o mesmo papel que cumpre Maignan, né? Se fosse contratado, pra ser esse goleiro mais experiente. Ele tem uma idade que foge do projeto do Chelsea, mas eu já falei aqui no canal, o Chelsea não deveria ter rigidez nessa parte. O Chelsea deveria flexibilizar, porque tem coisa que não dá pra deixar de mão, cara. A gente tem um monte de goleiro jovem que não cumpre o papel. Basicamente, você contrata esse cara, vende um dos seus goleiros e deixa a galera emprestada como segunda opção pra rodar elenco. Acabou. Não tem muito segredo, cara. E aí você vai ter, por pelo menos uns 3 anos, um goleiro bom. Dá um contrato de 3 anos pra ele. Provavelmente 3 anos de bom futebol ele ainda tem. Tá ótimo. Ah, ele tem encaixe? Tem. Ele é bom com os pés? É. Ele é melhor com os pés que 99% dos goleiros do mercado. Ele não é um Neuer, mas ele é quase tão bom quanto um. Ter Stegen só não é titular da Alemanha, eu volto a repetir, porque a Alemanha tem Neuer. O goleiro é absurdo, cara. Vocês viram no jogo do Flamengo o quão bom ele é, cara. Então não tem como ele ganhar o espaço, porque mesmo que ele seja bom em várias coisas, Neuer também é. Então, Ter Stegen é um goleiraço, cara. Toda vez que a Alemanha perde Neuer,
Stegen e Ter Stegen começa a jogar, você vê o quanto ele é bom, cara. O Barcelona também não tem o que falar, na época que Xavi tava lá, usava muito o goleiro de maneira moderna e ele dava conta do trabalho, ele tinha excelentes passes. Cara, ele desbloqueava o jogo. Ele é um goleiro, tipo, com as habilidades de Ederson, assim, tipo, de dar um passe e definir o jogo, cara. Um passe decisivo. É incrível, a saída de bola dele é incrível. Eu elogiei muito aqui no canal. Tem análise minha do Barcelona, se vocês quiserem ver. Tá lá eu falando bem dele, exatamente nessa saída de bola. Então sim, ele é uma opção muito boa pro Chelsea. Ponto final. Aí nós temos na zaga, nosso querido Antônio Silva como uma opção para a zaga, né? Falam em uma possível troca com João Félix, o que seria bom para ambas as partes, porque a torcida do Benfica odeia Antônio Silva. Toda vez que eu falo dele aqui no canal, a galera cai um hate absurdo, assim. Nossa, esse cara é horrível, o pior zagueiro de todos os tempos, porque ele cometeu alguns erros, até porque ele é muito jovem, né? Você olha pra idade dele, você entende que ele vai cometer erros. Crítica que eu fiz a Pau Cubarsí, que eu adoraria que fosse jogador do Chelsea, apesar de tudo, eu adoraria, porque as falhas dele são perdoáveis pela idade, e é um jogador super encaminhado, assim como o próprio Pau Cubarsí, né? Então, é um jogador que é bom, mas as pessoas têm que entender a proporção do que é esse bom. Ele é bom pra idade dele, ele é muito bom pra idade dele. Ele é um zagueiro moderno, ele consegue se adaptar aos sistemas modernos e ser um zagueiro central de qualidade. Quem viu o jogo do Benfica contra o Chelsea deve ter ficado muito impressionado. Com o time do Benfica inteiro jogando um pouco mal, a zaga não deixou nem um pouco a desejar e continuou jogando bem o jogo inteiro. E ele tirando gol na linha, você vê a qualidade desse jogador. Ele precisa de instrução, ele precisa evoluir, ele tá no caminho certo. Pra mim, ele tá na parte certa da carreira dele. São poucos os ajustes que vão fazer esse cara ser um zagueiro de elite. Pode ser o nosso novo Thiago Silva. Então, é uma opção que eu gosto muito. Eu já falei muito bem dele aqui no canal. Volto a repetir o que eu falei. Eu prefiro Antônio Silva no Chelsea do que Tomás Araújo. Acho que a gente tem opções hoje dentro do próprio elenco que podem cumprir a função de Tomás. Mas a função de Antônio Silva, de ter um zagueiro central de elite, a gente não tem. Então, ele seria muito bem-vindo, sim. E é uma opção que vai estar na casa dos 50 a 70 milhões de euros, assim como a próxima que eu vou seguir aqui. Osmane Diomandé, cara. Ele voltou a aparecer em reportes do Chelsea. Não sei se é verdade, não sei se é mentira. Ele tá com um contato pra ir direto pro Crystal Palace agora que Mark Guerre saiu pro time do Liverpool, né? Se eu não me engano, o Guerre vai jogar no Liverpool. Não confirme a informação aí na aba de comentários, não tenho 100% de certeza ainda, mas eu vi notícias nessa casa aí. Então, se Guerre sair, talvez ele seja o substituto. E aí o Chelsea pode ir lá furar o olho do Palace imediatamente. Osmane Diomandé, assim como Antônio Silva, pra mim também é uma opção muito boa pra zagueiro central. E é um zagueiro que não é só um zagueiro central, é um cara que tem uma qualidade técnica de passe, de jogo de contrapressão e muitas outras coisas que vão muito além do que a gente tem hoje. E não só isso, não para por aí, cara. Pra mim, ele é o melhor zagueiro da Liga Portugal. No meu ponto de vista, ele é o melhor, cara. Eu gosto muito de Diomandé. Prefiro ele a Antônio Silva e ele teria a mesma faixa de preço e poderia cumprir a mesma função. Eu diria que ele tem algumas habilidades técnicas que fogem a de Antônio Silva. Apesar de eu achar o posicionamento de Antônio Silva um pouquinho melhor. Apesar de tudo isso, eu acho que Diomandé, ele traz um a mais. Ele traz o que Tomás Araújo tem de positivo com o que Antônio Silva também tem de positivo. Por isso, pra mim, é uma opção muito boa também pra zaga do Chelsea. É uma possível solução, ok? Eu acho que eu vou encerrar esse assunto por aqui. Tem agora opções pra lateral e zaga, teoricamente. Vocês vão entender. Nós temos o Wesley do Flamengo como opção pra lateral do Chelsea. É uma opção interessante, mas que eu não acredito que tem nível de Big Six hoje, ok? Não, pra mim não tem. Eu já falei de Wesley aqui, eu acho que ele é um lateral bom pra alguns clubes. Por exemplo, uma Roma. Pra Roma é legal, porque eles têm o Angelino de um lado, poderia botar ele ali. Tem uma Inter de Milão. Pô, ele pode ser interessante naquela linha de alas. Ele tem uma chegada à frente interessante, ele é mais equilibrado assim. Ele não tem uma pegada defensiva que me impressiona, mas ele mantém o equilíbrio, né? Não é como um Ian Couto, que deixa a desejar nessa parte. Agora, se você for utilizar ele no Chelsea, questão de encaixe com o treinador, o pensamento que eu tenho é, talvez ele possa ser um lateral de sobreposição. Só que aí, a gente tem um mercado cheio de opções melhores pra isso. Uma delas é o próprio Ian Couto, que eu acabei de citar, né? Que muita gente pode achar que ele tá super confortável no Dortmund, mas não tá. Não tá não. Não tá nem um pouco, cara. Eu acredito que Ian Couto muito em breve deve sair, porque ele não é jogador pra ser reserva. Só pra deixar isso bem claro, ele tem qualidade pra ser mais. Ele pode não ser um marcador perfeito e nem precisa. Ele precisa tá jogando em campo, porque ele é um jogador de muita qualidade e ele tem essa fraqueza na marcação, mas a chegada à frente dele, eu volto a repetir, é muito boa pra treinadores que vão utilizar alas. Então, é um jogador que pra mim cumpriria melhor um papel de lateral de sobreposição e tá até acostumado com isso quando jogou com o Michel no Girona, fazer esse papel. Então, acredito eu que faria bem mais sentido do que um Wesley. O Wesley é um jogador pro Brighton. Pro Brighton, pô, uma boa opção. Não tô desmerecendo o jogador, cara. É o nível dele atual, cara. Ele tem como evoluir, quem sabe ter nível de Big Six. Mas hoje, na minha avaliação, eu acho que ele não tem. Eu não acho que vale a pena. Até porque ele não consegue ser um terceiro zagueiro. Ele não consegue ser um lateral de inversão, né? Um lateral invertido ali pra fazer a inversão pro meio de campo. E muitas outras coisas que você precisa, né? Nesse jogo mais moderno ali, pensado, ele não tem. Então, eu não vejo como uma boa opção de jeito nenhum. Nós temos o tal do Jorel Rato, novamente ali, né? Pro Chelsea. Tem uma alta disputa, tem muito time interessado. Por exemplo, tem o Arsenal, mas eu acho que o Arsenal não é uma boa opção pra ele. Não vale a pena, ok? Pra mim, no meu ponto de vista, é uma opção ruim, porque tem jogadores ali que tem nível de titular, cara. Não tem o que fazer, mano. Tipo assim, você vai disputar com jogadores que são melhores que
ele não tem pra onde ir. É ir pra um lugar onde ele vai ser reserva do reserva e não é uma boa opção. No Chelsea, a gente precisa. A gente precisa de um reserva pra Cucurella, a gente precisa de um cara pra adaptar na zaga de vez em quando. Ele vai cumprir esse papel. E também, se você precisar de um lateral mais ofensivo, ele tem valências ofensivas boas também, mantendo um equilíbrio defensivo quase que de um zagueiro. Então, é um jogador que consegue cumprir o futebol moderno e ainda entrega muito ali pro Chelsea. Eu coloquei, inclusive, ele no último elenco do Chelsea que eu montei aqui no canal. Eu coloquei esse cara lá, ok? Então, pra mim, é uma opção muito boa pro Chelsea, sim. Nós temos Josh Akpom sendo buscado por muitos clubes do mercado. Muita gente interessada em empréstimo, em compra e tudo mais. É um jogador que vocês vão ver sendo muito buscado, até porque ele não tem esse grande espaço assim no Chelsea, né? Eu não vejo esse espaço todo, eu vejo ele se dedicando pra se adaptar ao sistema, mas limitando muito o jogador que ele é. Você vê que a tendência dele, quando você vê os jogos, é sempre tentar subir, sempre tentar ser mais agressivo, sempre tentar buscar espaço em campo, e ele às vezes não consegue, estando tão limitado taticamente. Então é um jogador que o Chelsea vai ter que emprestar e depois vender. É uma coisa que eu já falei aqui no canal. Não tem aquele encaixe com o treinador. Se ele ficar fazendo o que o treinador tá pedindo pra ele, ele vai diminuir o desempenho dele e também ele vai acabar decaindo na carreira e tendo uma evolução ruim, cara. Pra um jogador jovem, essa evolução é muito necessária. Espero que ele vá pra mão de um treinador aí que consiga ajudar ele a terminar esse momento, né, inicial da carreira dele. Aí nós temos também Andrei Santos, né, que não jogou no Mundial de Clubes direito, né, quase não ganhou oportunidade. O treinador tá dizendo que ele vê ele como reserva pra Enzo Fernandes, coisa que eu também via, eu via bastante desse jeito. E aqui a gente entra num pulo do gato, né. Eu vou tentar pegar um pouco leve com o treinador agora. Assim, fazer a função de Enzo Fernandes é muito difícil, não é um bagulho fácil. Toda vez que ele teve um reserva, né, a gente vê aqui Hernandes Pughal, tinha fulano de tal, todo mundo jogava mal, é fato. E o grande problema é que é uma função que você tem que aprender, é uma função muito difícil, porque você é um volante e um meio atacante ao mesmo tempo. São funções muito diferentes. E apesar dele ser um volante que ataca o espaço muito bem e faz gol, e tem valências ofensivas boas, talvez aprender taticamente o que fazer em campo vai demorar um tempo. Não sei se é barreira de idioma, pode ser que seja também, mas eu compreendo o lado do treinador. Não ficaria tão preocupado assim. Eu acho que tem uma garantia aí que ele ainda vai jogar no futuro, mas acredito que talvez ele esteja aprendendo. É como se fosse uma pré-temporada pra ele, cara. E o treinador não querendo arriscar as partidas porque viu que ele ainda não tá entendendo, não o colocou muito em campo. É o que eu acho. Para os outros jogadores que vieram agora, talvez já tenha uma natureza da função que eles vão fazer em campo, substituindo ali um Caicedo, por exemplo. Por isso que você não tá vendo Andrei em campo. Eu quero que vocês tenham paciência com o treinador nessa parte. Eu não acho que ele tá errado. Aí nós temos a saída de Madueke para a entrada de Mohamed Kudus. Madueke tem algum mercado, tem times interessados em contratar ele. Eu acho que ele deveria aceitar. Ele já não tá sendo bem visto pela torcida há muito tempo e a direção também não vê ele com esses grandes olhos. Acredito que seria bom pra ambas as partes a saída dele. Ele é um jogador que o Arsenal tá atrás, pelo que eu tô entendendo. Eu não acho que faz sentido pra carreira dele. Eu não disputaria com os dois pontas da base do Arsenal. Eu só vou deixar isso aqui claro. Eu não faria essa escolha, porque ele vai perder. Aqueles dois moleques da base do Arsenal são absurdos. Eu tô falando de Saka e do moleque que surgiu nessa última temporada, eu acho, tal do Nwaneri. Eu não faria isso. É um erro absurdo você tentar fazer isso. Eu vou deixar isso aqui. Vá para outro clube, cara. Vai valer mais a pena pra tua carreira. E aí nós temos o tal do Kudus, que eu já falei aqui no canal, e eu vou voltar a repetir o que eu falei. Ele é uma evolução direta a tudo que Madueke representa hoje. Ele consegue driblar melhor, ele consegue ganhar os duelos melhor, ele tem um melhor passe, ele tem um melhor acabamento, ele tem uma melhor chegada à frente, ele finaliza melhor, ele é melhor de cabeça, ele é melhor em tudo. Todos os aspectos de Madueke ele tem e ele é superior. Ponto. Eu não tenho mais nada pra falar. Então, se o Chelsea vender Madueke pra contratar Kudus, é uma contratação perfeita. É um acerto daqueles. Conseguir uma grana ali com o Madueke pra pagar boa parte da contratação de Kudus seria perfeito no momento atual. Aí nós temos as saídas de Nkunku e João Félix. João Félix pode ir pro Benfica ou pra Arábia Saudita ou também para a Turquia. Cenários ali onde ele pode acabar jogando. E Nkunku provavelmente pode acabar jogando no Bayern de Munique, no Milan e tudo mais. São times que ainda têm interesse nele. Só que eu acredito que o Chelsea vai ter que reduzir a pedida, né? Assim como eu falei de outros jogadores aqui que o Chelsea vem pedindo muito, eu acho que é o caso dele, cara. Porque ele tá num momento tão ruim no Chelsea que às vezes é difícil tu pedir dinheiro pros caras, mano. Porque não vale a pena correr o risco, sabe? Eu sei que ele ainda é um bom jogador e eu sei que provavelmente ele deve dar a volta por cima ainda na carreira, mas isso não quer dizer que a galera vai levar desse jeito. Você tem um risco. O Milan não tem dinheiro pra poder ficar perdendo, tá ligado? Então eles vão ter que reduzir a pedida se quiser vender, cara. É isso aí. Ou emprestar com uma cláusula de venda ali gorda. Aí é uma opção, né? Porque se ele jogar muito, ele é vendido imediatamente. É isso. Bom, a gente ter chegada de Gittins é um sinal positivo, sim. E a gente descarta, por exemplo, peças como um Garnacho, como um Malik Fofana, que também era uma opção ali, que eu gosto até. E uma que era tão interessante quanto ele, até melhor, é o Todo Barcola, que tem um comportamento não tão legal, mas é um jogador melhor que Gittins, no meu ponto de vista. E poderia evoluir a posição. É um alvo antigo do Chelsea que poderia acabar saindo, até porque ele tá virando terceira opção atualmente no Paris Saint-Germain. Então eu compreendo que ele pode acabar saindo muito em breve. E Gittins foi uma opção boa. Eu já falei o que é Gittins pra mim. Gittins é Madueke. É isso. Gittins é como se fosse um outro Madueke. Só que é um Madueke mais jovem, é um Madueke com alto potencial de evolução. E ele tem sinais muito positivos. E
Gittins, ele tá no momento de 8,80. Ele faz coisas muito positivas em campo e coisas muito negativas dentro da mesma partida. Mas ele tem um físico muito bom, ele tem muita estamina, ele corre muito, ele dribla e ele é uma garantia de que você vai ter um ponta que vai criar e gerar espaço ali pro time, gerar jogadas de perigo o tempo inteiro. No Borussia Dortmund ele já faz isso, né? A grande graça de ter ele é exatamente isso. Agora, pense da perspectiva que a gente tá saindo de um Sancho pra botar um Gittins que tem um potencial de evoluir ainda. É legal. A gente perde um jogador muito bom pra ter um jogador que é um pouquinho pior em vários aspectos, mas é melhor em outras partes. Como, por exemplo, essa questão de ganhar o duelo. É uma garantia de que ele vai ganhar o duelo. E é melhor para Enzo Maresca essa garantia. Então o Chelsea tá apostando nele. Eu gosto da aposta porque eu acho Gittins um bom jogador. Vou deixar isso bem claro. Eu acho o moleque absurdo. Eu acho ele bom pra caramba. Então eu acredito que ele tem um bom futuro aí pela frente. Ele tem que refinar os problemas dele e ele tem refinado. Só pra deixar isso claro. A cada jogo que eu vi desse moleque, ele foi melhorando nesses problemas que ele tem. Então a finalização dele tá melhorando, a tomada de decisão, acabamento e tudo mais. Então ele tá se tornando um jogador legal. Foi uma baita opção. E sim, eu acho que o Chelsea acertou aqui em trazer Gittins. Eu acho que ele só tem a evoluir daqui pra frente e se tornar um grande jogador do nosso elenco. Lembrando que a gente tá precisando muito de um ponto esquerda ali, né? Ele vai vir pra essa posição. Aí nós temos também, né, banimento de Mudryk. Pelo que eu entendo, vai ser até 2029, né? Pelo que eu vi, eu acredito que ainda dá pra recorrer, então a situação dá pra mudar. Mas agora eu não sei pra quanto, né? Por exemplo, Pogba, quando foi pro banimento, ele conseguiu diminuir bastante, né? Era pra ser bem maior. Então eu acredito que talvez ele consiga dar a volta por cima aí e voltar bem mais cedo do que estão dizendo, mas a situação dele é crítica. Eu não vou entrar em detalhe, até porque eu não tentei me adentrar em detalhe. Só vi ali quanto é que seria de tempo e achei bem pesado, assim. Porque isso aí pode matar a carreira dele, cara. Se realmente ele tomar essa quantidade de tempo ali, a carreira dele acaba. Acabou, velho. Não tem como ele resolver isso aqui não, cara. Então eu deixo isso bem claro pra vocês aqui. Queria trazer essa notícia aqui rapidinho. Aí nós temos João Pedro pro Chelsea. Ele é a solução pra camisa 9? Sim e não. Vai ser bem isso. Aqui a gente tem alguns pontos. Primeiro deles, Nicolas Jackson tá com os dias contados. Acabou. Se o Chelsea investiu nesse cara, é porque Jackson vai embora. Eu não vejo espaço pra conseguir comportar tantos camisas 9. Porque lembrando, ainda tem os moleques do Estrasburgo. Lembrando, né? Ainda tem a molecada emprestada por aí. Não tem como ter tanto 9. O Chelsea tem 9 camisas 9 que poderiam jogar na posição. Chega, né? Alguém tem que sair. E eu acho que é o caso dele. Deixa isso aqui bem claro inicialmente. Agora, João Pedro, o que é que ele traz, mano? O que ele tem de qualidade, né? Eu vou fazer uma análise, volto a falar, né? De Gittins e João Pedro depois separado pra me adentrar mais nessa coisa. Mas, inicialmente, cara, João Pedro versus Nkunku, quando você pensa nos dois. A diferença, ela é grande. E ela é uma diferença de pensamento de jogo. João Pedro é um 9 mesmo. Assim, eu não tenho o que falar. Ele é um 9. Você pode encarar ele como um falso 9, assim como você encara um Gabriel Jesus. Ponto. Mas ele é 9. Nkunku não é 9. Nkunku pode ser adaptado de 9, e ele já cumpriu esse papel algumas vezes, mas ele não é 9. Ele era no máximo um segundo atacante. Ele é um segundo atacante porque ele finalizava muito bem. Mas ele também jogou muito no meio de campo. Ele é um 10, ele cria de trás pra frente. Então, Nkunku é um jogador que não tem essa vibe de 9, ele foi subindo em campo porque ele tinha muita qualidade, mas ele não era 9. Lembra lá no início, no meu primeiro vídeo falando sobre isso, eu falei, eles podem tentar, o treinador pode tentar adaptar. Não deu certo, ponto final. Se separa, cada um vai pro teu canto. Acabou. João Pedro 9. E por que eu tô falando isso? Porque ele literalmente vai conseguir cumprir essa função. Conseguindo cumprir essa função, ele vai ter que só que aprender um novo estilo de jogo. Talvez ele tenha que centralizar um pouco mais. Algo que era pedido pra ele no Brighton também, com outros treinadores, né? Tinha outros treinadores que pediam pra ele centralizar. E tinha jogos que ele centralizava mesmo. Então a gente tem um jogador que talvez tenha um encaixe bem melhor do que seria o tal do Nkunku e outras peças que a gente tem no elenco. Ele também pode cumprir o papel de Palmer e ser uma espécie de 10. Um 10 mais físico, né? Que vai trazer uma fisicalidade, que vai explorar espaço, mas que também tem um passe bom. Então o João Pedro, ele traz várias possibilidades, não deixando de ser um 9. Eu diria que hoje ele é uma versão melhor de um Gabriel Jesus. Ponto. Eu acho que é isso. Eu não tenho muito mais o que falar. Ele traz regularidade física, ele traz uma capacidade de gerar jogo quase tão boa quanto e ele ainda centraliza melhor. O grande problema de João Pedro, que todo mundo notou, é que ele perde muito gol. Então a gente tem um jogador que também vai fazer o mesmo que os nossos 9 que a gente já tem hoje fazia, né? Que é perder grandes oportunidades. Eu não sei se ele consegue concentrar uma quantidade boa de gols. E João Pedro faz muito golaço e ele faz excelentes gols de pênalti, mas a gente já tem um batedor de pênalti. E aí entra naquela coisa, né? Pô, isso é uma merda. Só que pode ser interessante, porque Palmeiras vai estar disponível sempre, então tem um batedor igual a ele de pênalti é muito legal. E aí vai ser a adaptação do jogador, cara. Assim, a peça, ela é boa taticamente, cara, porque ela oferece um monte de coisa, ele pode até jogar na ponta. Mas tem um perigo dele não se adaptar a esse estilo de jogo. Se isso acontecer, nossa, mas vai ferrar tudo, cara. Só que assim, eu coloquei esse cara no elenco do Manchester City como reserva de Haaland. Eu volto a lembrar. E lá eu expliquei, né? Ele pode cumprir até outros papéis aqui em campo e conseguir o espaço dele. Só que aí o City foi lá e contratou o Omar Marmoush, que eu coloquei como 9 do Chelsea principal no meu elenco que eu montei na época.
Então vocês aí veem o mundo dando voltas, né? E João Pedro veio parar cá e Marmute foi parar no City. Vídeos que saíram bem próximos na mesma época. Enfim. E basicamente é isso, cara. João Pedro é uma possibilidade. Se ele se adaptar, se ele aprender a centralizar, se ele aprender o estilo de jogo, eu não tenho dúvidas que ele vai ser um bom camisa 9. E aqui é uma coisa interessante. Ele é bom de cabeça. Ele tem potencial de cabeça. Ele pode evoluir dessa parte, ele tá evoluindo. E hoje eu diria que ele é bem perigoso no ar. Pra o tipo de camisa 9 que ele é um a mais. É um a mais ali que faz falta às vezes. Então, cara, a gente tem um cara que inclusive é melhor que Jackson nessa parte e pode acabar entregando mais. Pode ser o nosso 9 principal. Ter ele como 9 principal é ruim? Não, não é. Eu gosto muito desse jogador. Já falei bem dele aqui no canal diversas vezes. Então não tenho como ficar triste. Eu fiquei feliz com a notícia. Só não gosto muito do que o treinador vai fazer com ele, cara. Esse é o ponto. Meu medo é só esse. De resto, eu acredito fielmente no potencial desse moleque. Ele é muito bom, cara. E é isso. Não vou continuar elaborando aqui. Esse foi o Mercadão. Enfim, cara, agradeço a presença de todos. Agradeço a você que vai deixar o like no vídeo, que vai hypar o vídeo, que vai compartilhar o vídeo. Muito obrigado a você que ajuda esse canal a acontecer. É isso. Obrigado pela presença. Tchau.